Mas vamos aí, né? Eu acho que nós já estamos aí bem experientes no que nós temos que fazer agora, né? Bom, então na aula passada nós começamos a falar sobre essa parte de teoria e prática, né? Começamos a falar sobre as peças e principalmente, né, eu pedi para vocês fazer a parte ali de reconhecimento, né? Então, estamos tendo um período grande aí de revisão. É, então, estamos tendo aí um período que a gente quer principalmente rever algumas coisas, mas, igual eu falei para vocês, é tudo coisa que vocês já têm que saber. Então, são todas coisas que é, então são todas coisas que a gente já tá ali, já deveria estar sabendo, né? Então, por exemplo, quando eu pedi para vocês fazerem aquela tabela de configuração, eram todas coisas que vocês já teriam que fazer calmamente. Eu sei que alguns têm mais dificuldades que os outros e assim por diante. Por exemplo, ó, eu separei dois sites aqui, só abrir de novo aqui. Eu separei dois sites para mostrar para vocês a facilidade com que vocês poderiam ter feito. Então, por exemplo, o primeiro é o site do Kabum, né? Tem o site da Kabum aqui, ó. Tem bastante. Opa, cliquei onde. Tem bastante coisa, tá? Aí tem bastante que você pode ir montando também o seu computador. Tem já alguns montados aqui, mano, né? E tem o site da Pichau. No site da Pichau, é Pichau. No site da Pichau, ele te dá a opção, tem uma opção aqui que você pode montar. Quer ver? Você vem aqui, ó, monte o computador do seu jeito. E aí você vai escolhendo, né, a máquina que você quer. Por exemplo, eu queria um gamer. E aí você vai começando a escolher. Quer ver? Vou voltar aqui, peraí. Só voltar. Tem uma opção aqui. Você já começa escolhendo, por exemplo, pelo seu processador, né? E aí você vai indo. É, nesse site, é, esse site ele é muito importante, né? Então, esse site, por exemplo, ele ajuda muito a gente, ele tá, né? E você consegue ali, né, não ter problemas de incompatibilidade. Então, né, se você ir pegando e fazendo peça por peça, você vai notando que você não vai ter tantos problemas de compatibilidade, igual, né, igual aí, é, é, igual alguns de vocês tiveram aí problemas. Então, então assim, é, deixa eu só entrar no link direto, que é mais fácil aqui. Tem um link direto aqui. E aí, quando você vai fazer uma montagem, a primeira coisa ali, ó, né, que você tem que, ele começa escolhendo o, o, o seu processador. Então, aí você vai, né, escolhendo, aí você não vai ter tantos problemas e principalmente as dúvidas que pairam, principalmente sobre compatibilidade, serão menores também, tá? Então, continuando aí. Então, o que que eu já falei para vocês? Nesse livro, né, vocês já têm que saber o que faz cada peça. O que eu tenho dito a vocês
é assim, você pode ter inúmeras dúvidas, você pode ter, é, é, principalmente com relação é, às vezes a frequência de alguma coisa, ou o que é compatível com o que, às vezes, né? Isso você pode ter dúvida, mas igual eu falei para vocês, vocês estão numa fase que vocês já têm que reconhecer o que é o componente e principalmente saber o que ele faz, tá? Então, é de suma importância você saber reconhecer o que você tá montando e principalmente saber qual é a função dele. Isso vocês têm que conhecer. Então, é, uma das coisas que nós mais temos que nos preparar é ter uma boa bancada de testes. Aí lá no livro ela fala um pouco. E ter uma bancada de testes que seja organizada. Que você possa saber. Eu tenho assim, eu tenho uma em casa. Hoje ela é pequena pelo número de trabalhos que eu faço. Ela acabou se tornando pequena, tá? Mas eu já tive uma maior, eu já tive um laboratório bem legal. Depois eu mudei para uma casa, depois a gente mudou para uma casa menor. E aí eu não tinha mais espaço, agora eu mudei para uma casa maior de novo. Então agora eu consegui ali ter um lugar só para eu trabalhar. Então, o interessante de você ter uma bancada é principalmente você poder colocar as coisas nos lugares certos, poder ter ali um lugar de você, por exemplo, um lugar que você separa só para dar manutenção em notebook, é, um lugar que você separa só para os PCs, lugar para peça e assim por diante, tá? Então, é você se organizar. Outra coisa, ninguém conhece mais a organização do seu ambiente que você mesmo, tá? Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente aí é, é que é que quem vai saber, né, qual lugar melhor para você trabalhar é você mesmo. Então, você fazendo tendo uma bancada legal e você se organizando, né? Você sabe onde estão as suas coisas. Por exemplo, hoje eu separei um lugar só para PC, eu separei um lugar só para notebook, separei uma bancada com uma manta plástica bem legal, que é para manutenção em celular. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Ela é bem bacana. Ó, tem essa aqui, ó. Ele é bem legal. Ó, ele é bem bacana aqui, ó. E ele te auxilia muito no trabalho. Ela já é antistática, tá? Então ela te ajuda muito e por ela ser de borracha, né, ela facilita muito o nosso trabalho, tá? Então eu tenho uma dessa e para se organizar é muito melhor que, por exemplo, uma mesa ali. Tem um monte aqui. Essa já vem com as ferramentas, mas você pode comprar, por exemplo, essas assim, ó, tá? Que vem só o lugar, que é bem baratinho e é bem legal. Ter uma manta dessa te auxilia muito, tá? Principalmente principalmente por causa, né, de às vezes você não ter uma superfície que seja tão legal para trabalhar. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter. Bom, outra coisa que eu falo também com relação às ferramentas é o seguinte, pessoal, quando você for adquirir o seu kit de ferramentas lá, opte primeiro por ter ferramentas que você realmente vai precisar. Às vezes eu vejo os meninos adquirirem coisas que nunca vão usar na vida, né? Vai lá e compra um. Há uns 5 anos atrás, eu fiz um curso e eu lembro que todo dia o cara queria vender ferramenta nesse curso. E, e assim, eu sempre tomei muito cuidado, principalmente com a compra de ferramentas, porque às vezes é um investimento gigante que você faz, né? E para não ter o retorno que você quer. Então, às vezes você pensa, você não pode pensar nunca que o seu retorno vai ser na hora.
tá? E outra, investir em boas ferramentas é assim, é o que a gente mais precisa ter. São principalmente ferramentas que nos auxiliem, tá? Então, ter um bom kit de ferramentas é a melhor coisa. E também, ah, um kit que você vá realmente utilizar, tá? É lógico que, por exemplo, às vezes nós vamos dar aula para vocês lá de montagem e nós não estamos lá com um kit tão bacana. Por quê? Porque, né, precisa, às vezes, disponibilizar para um monte de pessoas, tal, perde e assim vai. Então lá é uma situação. Mas para você, eu tenho chaves, por exemplo, lá que tem 20 anos já, né? Então é a prova de que ah, quando você compra algo de qualidade, né, vai durar muito mais tempo e vai auxiliar o seu trabalho. Você tem que lembrar que a ferramenta ela nada mais é que um auxílio ao seu trabalho. Outra coisa, a questão das ferramentas é você estar sempre procurando se especializar, sempre estar procurando se especializar, né, em algo, tá? Por exemplo, igual nós aqui, você vai, se você quiser continuar no ramo da tecnologia, né? O ramo da tecnologia muda todo dia, é igual eu já falei para vocês. Então, o ramo da tecnologia ele está toda hora mudando. Então, com base nisso, você tem que estar sempre atento a essas mudanças, tá? E aí também, né, tá se preparando, né, para que você esteja sempre pronto, tá? Bom, esse módulo a gente também começa a falar do VirtualBox. O que que eu quero que vocês entendam do VirtualBox, né? O VirtualBox, pessoal, ele é um sistema, lógico, de virtualização, né? Então, a gente usa ele aí para virtualizar sistemas e a virtualização ela nada mais é que uma simulação do sistema que você está abrindo. Então, você tem o seu, por exemplo, eu quero testar o XP, o 7, o 8, eu posso ir lá e instalar no sistema virtual. Só que qual que é o problema? Às vezes as pessoas elas têm o engano de pensar que o sistema de virtualização é só para treino. E não é, tá, pessoal? O sistema de virtualização, nós usamos ele profissionalmente e nós vimos lá, né, em servidores. Então, quando nós começamos a trabalhar lá com servidores, né, instalamos o servidor no VirtualBox, nós vimos que ah, o tanto que o tanto que se usa o ambiente virtual, de virtualização. Então, tem esses dois usos. Tem o uso que você vai fazer no ambiente de estudos, né? Igual nós, simulação, de testes, né? Às vezes você quer, por exemplo, eu faço isso muito com Linux. Quando eu quero conhecer uma distribuição Linux, eu não vou instalo ela de uma vez. Eu vou lá, virtualizo o sistema com ela e depois que eu virtualizei esse sistema, eu vou lá e começo a instalação. Então, primeiro eu trabalho num ambiente virtual e depois eu começo a, se for o caso, utilizar essa distribuição, tá? Em sistema, e também outra coisa, para que que eu uso muito hoje? Quando nós vamos dar manutenção em celular, às vezes você vai dar uma manutenção em sistemas, e aí você vai pegar, por exemplo, ter que baixar alguma coisa, algum pack, alguma coisa assim, e este não é não é algo que seja do fabricante, né? Por exemplo, você vai baixar uma ROM e essa ROM ela não é a ROM do fabricante. Por exemplo, ela é uma ROM terceirizada ali, uma ROM é, é, que foi que você baixou de um outro canal não oficial, tá? Como é um teste, eu não vou instalar esses programas no meu computador, eu não vou baixar na minha máquina, porque eu sei que se vier a dar algum tipo de problema, né? Se, por exemplo, se for algum arquivo infectado, ou se tiver algo que possa, né, danificar meu sistema, eu vou ter que
no mínimo, formatar minha máquina, isso se eu não danificar em outra coisa. Se eu instalei no ambiente virtual, eu não vou ter esse problema, é só ir lá excluir a máquina virtual. Se der certo, eu salvo o arquivo, eu salvo lá o arquivo que eu quero, é, e aí eu salvo esse arquivo que eu quero e depois eu deleto a minha máquina também, tá? Quem gosta de baixar torrent, essas coisas assim também, opte pelo ambiente virtual. Você pode baixar o sistema bem mais leve, né? Instalar o seu torrent lá e fazer o que você quer, depois acabou, você joga fora. Apesar de que hoje o torrent caiu muito em desuso, né? Porque as pessoas é, hoje com streaming, né? Esses outros tipos de serviço, as pessoas não têm mais nem o porquê, né? Ficar baixando um monte de torrent aí, né? Que em muitos casos só danificam a sua máquina. Então, não tem nem esses porquês, tá? Bom, e aí, continuando, na aula passada a gente falou bem rápido sobre a placa-mãe. Hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo, né? Então assim, a placa-mãe hoje, ela perdeu, igual eu sempre costumo falar para vocês, ela perdeu muito das suas funções. E por que que ela perdeu muito? Porque antigamente ela tinha muito mais, ela gerenciava muito mais coisas. Por exemplo, as placas mãe antigas, o vídeo on-board vinha nela. Hoje a gente sabe que o vídeo on-board está dentro do processador e não mais da nossa placa-mãe, tá? Ela também, né, se tipo, qualquer tipo de inicialização era ela que fazia. Hoje o gerenciamento é mais compartilhado, o processador ele dá mais ordens e assim por diante, assim, várias coisas que nós vamos fazendo, tá? A placa-mãe ela tem vários setores, cada setor tem uma importância. O socket ele vai ser o encaixe do processador, é onde você vai colocar o processador lá. Então, hoje nós temos dois padrão de processador, né? Dois grandes fabricantes, então seu processador ele pode ser da Intel ou da AMD, então são os dois maiores, são os dois padrões de trabalho, tá? Esse é o encaixe da memória, tá? O que, que a gente tem que ter em mente quando fala de memória RAM? Ah, o encaixe ele é um padrão, ele tem um padrão ali. Por exemplo, geralmente a placa vem com um padrão só. Então, por exemplo, hoje nós estamos no padrão DDR4, mas ainda tem muita placa DDR3. Então, é, então esse padrão é da placa. E aí, antigamente, hoje eu nunca mais vi, mas antigamente chegava a ter placas com dois padrões. Cara, não funciona direito, é muito ruim, tá? Quando ela tem os dois padrões. Por exemplo, tinha DDR e DDR2 juntos. Aí, às vezes, as pessoas queriam usar uma memória DDR e uma DDR2. Aí, além do tipo, a frequência era muito diferente, então, por isso que não funcionava direito. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, se o seu padrão é DDR2, você tentar pôr uma memória DDR3, ela não vai entrar. O contrário também, o chanfro, onde é a furação, é diferente, tá? O lugar onde está lá o encaixe, o lugar onde faz o encaixe é diferente, tá? Então, por isso, né, que uma placa, geralmente, ele aceita apenas um padrão, tá? Bom, outra coisa é o setor de energia, que também é padronizado. Foi uma coisa que se padronizou muito e começou a padronizar porque antigamente o padrão, o penúltimo padrão chamava AT, tá? Antes desse último, de virar ATX, e o AT ele tinha uns problemas, o conector de energia ele era meio só, então ele era metade de um setor, tá? E quando muda para o ATX, tá? Ele vem com os conectores todos padronizados. Então isso facilitou muito a vida. Então hoje, geralmente, se você pegar uma placa básica, ele tem dois conectores, um ATX de 24 pinos, o outro de 4. O de 24 pinos você vai energizar a placa e o outro de 4 você vai gerar energia pro processador. O que, que você tem que ter de cuidado?
tá? Se você não ligar o processador, por exemplo, vamos supor que você vai lá, você não joga energia para o seu processador. O que que vai acontecer? Só não vai ligar. Então, o seu computador ele não vai dar vídeo, tá? Por quê? Porque você não está jogando energia para dentro do seu processador. Existem processadores que precisam de mais energia. E você vai ver que o conector é de 8 pinos, por exemplo, tá? Essa é a bateria. E a função da bateria da BIOS é apenas segurar as configurações. Então tem as configurações da placa-mãe lá, a função dela é só segurar aquelas configurações de data e hora, de boot, de inicialização de componentes e assim por diante, tá? Então essa é a única função dessa bateria aí. Ela não faz configuração alguma, tá? Às vezes as pessoas acham que essa bateria é ela que configura alguma coisa. Não, gente, ela é uma pilha. Ela só segura, né, a configuração ali. Então, ela não tem nenhum. Se ela não tiver boa, minha máquina não vai funcionar direito. Não existe isso, tá? Bom, temos os slots de expansão, depois a gente vai falar com mais clareza deles, são encaixes para placas externas. Antigamente, quando você já falava de uma placa, você já falava se ela era on-board ou off-board. Né? Às vezes tinha placas mães que não vinha nem com vídeo integrado. Hoje é mais difícil. Hoje é difícil você pegar uma placa que não venha com pelo menos um vídeo on-board, né? Mas chegou tendo há uns 25 anos atrás, as máquinas elas vinham com essa opção. Você podia às vezes adquirir uma máquina ali, e ela não ter vídeo e não ou pior, não ter nada on-board, ser só a placa mesmo. Você tem que pôr até só vinha a placa é, é, teclado e mouse só. O resto você tinha que pôr tudo, até som, essas coisas, tudo, 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 tá? Então, o slot de expansão ele pode ser o padrão PCI Express, né? Que é esse aqui, tá? Então, esse maior amarelo aqui, ó. Esse é o PCI Express. Ele pode ser mini PCI Express, então o PCI Express é para vídeo, para a placa de vídeo, né? Ele tem uma base de cálculo maior. Pode ser mini PCI Express, usa ele para placa de rede, por exemplo. E aqui os padrões antigos PCI, tá? Que também placa de rede, placa de som e assim por diante. E esses são conectores de HD e de gravador. Esse do lado de cá é o IDE, tá? Ele é bem antigo e já caiu em desuso. Hoje nós não temos mais. Esse outro é o SATA, é o padrão mais novo, e o SATA hoje é o padrão para tudo. Seja, por exemplo, se você for olhar, se você pegar um notebook, por exemplo, né, ele segue o mesmo padrão de encaixe da sua placa-mãe. Então, por isso que se você pegar um HD de notebook, você pode pôr ele para rodar dentro de um PC. Você pode pôr normal, tá? É, o que é, é, vai acontecer ao contrário não dá, né? Porque o computador ele precisa de mais energia e fisicamente é impossível pôr um HD de PC dentro de um notebook, tá? Essa é a BIOS. A BIOS ela é Basic Input Output System e a função da BIOS é muito simples. A função da BIOS é carregar as configurações da placa. Então, tudo que você vai executar dentro da sua placa, todo plano, você vai e salva dentro da BIOS. Ela vai ficar com todas as informações ali. Nós chamamos a BIOS de um firmware que é um software e um hardware integrado, tá? Então, às vezes eles chamavam também de memória ROM, porque a BIOS, teoricamente, você não poderia regravar ela. Eu falo teoricamente porque como a BIOS vem gravada, você não poderia fazer uma regravação. Isso é bem teoricamente, porque se a gente for falar na realidade, você pode fazer o update de BIOS, né? E aí você vai atualizá-la, tá? E essas são as entradas do teclado e do mouse. Essa de cima, ela é a PS2, essa de baixo são as USBs. Hoje, é, as placas mais modernas, elas vêm igual essa aí, com um conector só, um conector só PS2, tá? Aliás, PS2, se você for traduzir, é porta Serial 2,
né? Então é porta serial, segunda porta serial, porque antigamente tinha uma conexão serial que era um pouquinho diferente. Não tem aí, mas acho que tem uma outra imagem eu posso mostrar para vocês. Então não tinha nessa, por exemplo. Então esse que é a tradução aí dessa porta. E hoje é tudo USB, né? Bom, e tínhamos também os chipsets. O que o chipset faz? O chipset é o controlador central da placa. Opa. Então, esse controlador, ele era dividido em ponto norte e ponto sul. Se nós olharmos essa placa aqui de cima, ela tem um chipset só, esse aqui, ó. Ele é o controle, tá embaixo desse cooler aqui. Então, aqui embaixo tá o chipset. Hoje é um só. Antigamente tínhamos dois, ponto norte e ponto sul, cada uma controlando alguns dispositivos. Então, o lado controlava o processador, por exemplo, saída de vídeo, e o outro controlava os outros dispositivos, como os PCIs, teclado, mouse e assim por diante, tá? Outra coisa que a gente fez bastante lá na sala foi inserir o painel frontal, ligar ele, né? É, hoje é muito fácil. Na realidade, hoje vocês vão ver uma coisa que vocês vão notar é o seguinte: grande parte das máquinas hoje, elas já vêm com o painel frontal colocado, né? Ele já vem assim, vem um conector inteiro. Por quê? Porque é padronizado, né? O USB também é um padrão. Então, por isso, geralmente ele já vem já, né, com essa conexão, tá? Com essa conexão inteira para você coloca o encaixe e aí ele vai e, e faz a configuração para você. Semana que vem eu vou mostrar o passo a passo para a gente refazer de novo, tá? Para a gente aprender outra vez. Mas o que você tem que fazer? O passo inicial é buscar onde vai estar escrito Front Panel, ou PF, o painel frontal. Depois você vai e vai olhar os botões que são padrões lá para utilização, tá bom? Bom, então, mais uma vez, o processador, ele é o cérebro do seu computador, ele é responsável por toda a base de cálculo, né? Então, hoje nós temos dois grandes fabricantes, que vocês não esqueçam mais. A AMD, ela é mais voltada para gráficos 3D. A AMD hoje ela está com a série Ryzen, tá? Que ela tem uma parte para uma parte voltada para overclock, né? Que é espetacular. Então, o overclock do Ryzen, ele é muito superior a qualquer outro tipo. Você consegue ter uma taxa de transmissão muito maior. Outra coisa, né? E aí o Intel ele é voltado mais para o uso do dia a dia. Se você precisa de uma máquina que tenha mais, que você vá trabalhar mais, que você vá uma máquina que você tenha que tem estabilidade, você tem que optar pelo Intel. Agora, se quer uma máquina não, que você vai utilizar o máximo dela, você vai e escolhe um processador da AMD, que aí ele consegue te auxiliar muito melhor, tá? Bom, e aí tem alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês, ok? Esse é o 775. O 775 ele foi o mais vendido da história, tá? Por quê? Porque ele pegou o boom da informática, tá? O 775 ele é lançado pela Intel ali em 2004, né? Ele vem em substituição ao 478, que era o Pentium 3, o Pentium 4, tá? Alguns Celerons, tá? E aí o 775 ele vem com o Celeron, ele pega uns Pentium 4 também, a segunda parte do Pentium 4, o Dual Core e o Core 2 Duo. Então, e foi um socket que ficou muito tempo, tá? Ele ficou ali reinando por uns 5 anos até sair o 1156, que é o padrão do i3, isso, i3, i5 e 7. E hoje também tem o Dual Core, tem o Celeron também, mas aí já não é 1156, é o 1150, tá? Então, o que tem a ver esse encaixe? Quando você vê os números, você vê esse número aqui, ó, opa, quando você vê esse número, e vamos supor, às vezes eu tenho lugares que eu vou que ainda tem, né? Tem muito lugar que ainda tem 775 rodando, apesar de ser
um padrão bem antigo, eu ainda encontro bastante. E aí a pergunta principal é, às vezes as pessoas querem dar uma melhorada no seu computador, o que que elas vêm e falam? Pergunta assim, não dá para pôr pelo menos um i3 aí, né? Bem, não dá, porque o padrão é diferente, né? Tem que trocar a placa-mãe e processador, e geralmente as memórias, porque o 775 também tem muito pouco DDR3, geralmente é DDR2 ainda, né? De tão antigo que ele é, tá? A AMD hoje ela trabalha com soquete AM4, é o da série Ryzen, e tá evoluindo muito, né? Lógico. Uma das diferenças entre a Intel e a AMD, a Intel ela trabalha com a tecnologia LGA, que quer dizer Land Grid Array. Se você ahm, for passar, traduzir Land Grid Array, traduzir para o português, Land é terra, né? Grid é grade e array é matriz, tá? Fica uma tradução esquisita, mas ele quer dizer, a tradução de verdade é grade de matriz plana, matriz de grade plana, perdão, porque ele é separado por contatos são matrizes, tá? Ele é plano, né? Lógico, e ele tem uma gradezinha, tá bom? Então, por isso que ele tem esse nome. E os soquetes da AMD ainda são em caixas, tá? Igual era o 478 na época da Intel. É, cada um tem assim, uma particularidade, né? Por exemplo, às vezes as pessoas reclamam do AM4 ou dos AMD, porque o AMD, ele, ah, como o processador é por encaixe, pode ser que você venha ali, né, a danificar o encaixe e aí dá problema no seu computador. E no caso da Intel, o problema vai ser ao contrário. Se você não tomar cuidado, você pode danificar a placa. Um contato desse aqui que vier a dar problema, tá? Já era a sua máquina. Você não consegue mais trabalhar. Bom, então na aula passada eu mostrei um gráfico para vocês das memórias. E aí eu cometi algumas gafes que eu fui atrás ali e consegui ver. Então, esse é o padrão DDR. O DDR, a gente não pode falar do primeiro, porque o DDR ele veio do DIN, né? O, o DIN, o DIN vem em substituição, o DDR vem em substituição à memória DIN. Foi uma memória que já veio com algumas melhorias, tá? Mas ainda estava longe do que é hoje. Então, DDR quer dizer Double Data Rate e é dupla leitura de dados, vamos pôr assim. Por que é isso? Antigamente, os pentes de memória, eles tinham um lado só de leitura, tá? Então, por exemplo, você pegar a memória DIM, ela só lia de um lado, o outro lado não servia para nada, tá? Então, o DDR ele utiliza os dois lados para fazer a leitura. Por isso, né? Rate é taxa, né? Taxa, dupla taxa de transferência, uma coisa assim, tá? Depois, então, a DDR, a maior é 1 GB, foi a maior que teve, chegou a ter memória de 1 GB e a frequência 400 MHz. Então, a frequência maior da DDR foi 400 MHz e o seu tamanho chegou a 1 GB. A DDR2, o maior tamanho chegou a 4 GB, tem memória DDR2 de 4 GB, e a sua maior frequência foi 800 MHz. Lembrando que o encaixe é diferente, então você não consegue colocar uma memória DDR2 num slot DDR1. Tá? Você não consegue isso, não consegue pôr um 3 no 2 e assim por diante. O chanfro lá, a abertura é diferente. Semana que vem eu vou mostrar para vocês. Nós vamos tentar encaixar, vocês vão ver que não vai dar certo, tá? A DDR3, ela, a maior dela é 8 GB, né? Ela, ela chega a ter uma frequência de 2.400 MHz, tá? E aí veio a última nossa, que é a DDR4. Hoje tem a maior 16 GB, já tem produção de 32 e a maior frequência 4.266 MHz. Então, tem uma velocidade muito grande, uma taxa de transferência muito grande hoje. A memória, igual eu falei para vocês, ela tem auxiliado muito o processador. Ela fez com que o processador conseguisse trabalhar de maneira cada vez melhor, tá? Por quê? Porque a taxa de transmissão da memória aumentou muito, isso ajudou na velocidade, tá?
Bom, esse é um exemplo de pente, e aí o pente de memória, ele tem esse nome por causa do chanfro mesmo, né? Porque ficava parecendo um pente. A nossa fonte, a fonte nós vimos lá 2 aulas atrás, né? Ela tem, nós vimos até como testá-la. Basicamente, hoje nós trabalhamos com dois padrões, né? O nominal e o real. Nominal, ela não vai te dar a potência que você é, é, que é descrita, né? Uma potência inferior, é uma fonte de menos qualidade, tá? E geralmente é o que mais ocasiona hoje travamentos nas máquinas. Outra coisa, aí tem a real realmente, ela vai te dar a potência que você é, precisa. Então, assim, vamos supor, você tem uma fonte real de 500 watts, ela vai te dar realmente, ela vai te transmitir aos seus dispositivos aqueles 500 watts de potência. Quando você vai customizar uma máquina, hoje tem meios de você calcular o quanto de potência cada componente usa. Então, você pode, com base nessa quantidade de potência que cada componente usa, você pode ir uh, e, e customizar ali qual fonte você vai pôr. Então, você pode colocar a sua fonte de alimentação com base no que você vai utilizar, tá? É muito importante, hoje tem fonte real muito barata, tá? Então é muito importante comprar uma fonte de qualidade. Ou não comprar porque é para o seu trabalho. Então tem que lembrar isso, né? Vai melhorar o seu trabalho, principalmente quando você precisa utilizar algo que requer mais potência. Bom, o hard disk é a unidade de armazenamento. Nós temos hoje hard disk e SSD, o HD e o SSD. O HD, igual eu falei para vocês, ele é um disco mecânico, né? Então, essa, essa agulhinha fica girando ali e ele vai tentar fazer a leitura dos dados. O SSD, hoje nós temos dois padrões, um modelo comum que parece um HDzinho, ele é bem levinho. Dentro dele, se um dia vocês tiverem a possibilidade de ver, vocês vão ver que não tem nada. É algo que dentro dele não tem praticamente nada, então é algo bem simples mesmo. E aí a Intel, esse outro é um padrão da Intel, a Intel que é dona dessa tecnologia aqui, tá? Mas já tem vários outros fabricantes e tem uma taxa de transmissão absurdamente rápida. Então, esse outro padrão novo de unidade de armazenamento tem uma velocidade muito alta, tá? Mas ainda não são todas essas placas que suportam, tá? Bom, e o gabinete, às vezes as pessoas é, é, acham que não precisa ter um gabinete de qualidade, né? Que investir num gabinete é besteira. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: se você pega um gabinete ruim, a durabilidade vai ser menor e as peças lá dentro não vão ficar bem presas. Então, esse é o principal problema de você não ter um gabinete legal. Então, não ter um gabinete legal vai fazer com que você não fique legal as peças lá dentro, né? Então, vai fazer com que não trabalhe direito. E aí, né? Principalmente o HD, que ele vibra muito, se não ficar bem preso, né? O, sua máquina pode ter uma vida útil menor. Tem muito hoje. O problema é que tem muito gabinete muito barato, né? E aí é uma coisa também que as pessoas acham que por ser algo que não vai ser ligado à qualidade do computador, não precisa, né, ter algo de tanta qualidade assim. Mas é necessário, tá? Bom, então, lá nos slots, o que que a gente pode conectar? Quais as placas que nós podemos conectar naqueles slots de expansão? Primeiro, a placa de rede, na verdade tem várias outras, mas a placa de rede eu quis falar dela por causa disso aqui, ó. Ela pode ser é, 10/100, é uma rede megabit, tá? E aí quando você compra uma placa de rede que ela tem uma taxa de transmissão de 100 megabits, sua rede é megabit, tá? E aí, o que que vocês têm que ter em mente? Não é velocidade de internet. Já falei isso algumas vezes para vocês. Não é velocidade de internet, tá? É velocidade de rede, a tua taxa de transmissão de rede.
Por exemplo, sexta-feira eu tenho uma rede para fazer e aí lá nós estamos pondo portas gigabit. Comprou um switch gigabit. É uma coisa bem bacana, tá? O que você tem que tomar bastante cuidado? Que nós temos que tomar bastante cuidado. Lá não, eu não vou melhorar a velocidade da internet. Então a fibra vai chegar e vai entregar a quantidade que tem lá. Mas eu vou melhorar a transmissão dentro da rede. E aí não vai ter tanto problema de queda, tanto problema de ruído que a gente fala dentro da nossa rede, tá? Então, essa é a qualidade. Então, essa é a plaquinha aí que você pode pôr. Quando é em servidor, geralmente não se recomenda utilizar a placa onboard, tá? Então, por isso que tem a placa, por isso que usa-se muito as placas de rede. Bom, outra coisa é a placa de som. Aí o som é o seguinte, você vai falar assim, pô, professor, mas som já tem. O som que vem no computador, ele é 2.1 canais. O que quer dizer isso? Vai sair, por exemplo, se você tiver mais que duas caixas, nenhuma não vai sair. Quando você tiver um subwoofer, por exemplo, um home theater, não vai sair. Então você precisa de uma caixa de 5.1, tá? Então, aí sim, se você tiver que ligar um home, por exemplo, no seu computador, ele vai funcionar normalmente, tá? Então, para isso que serve a placa de som. Hoje não tem mais tanto, eu vejo muito em quem trabalha com estúdio, aí precisa de uma qualidade de áudio gigante. Então eles têm, mas não se vê muito mais. Bom, até porque não se usa computador para gerenciamento de som, né? Hoje é muito raro. A placa de vídeo, a função da placa de vídeo é acelerar o cálculo 3D, é fazer com que o seu computador faça esse cálculo de maneira mais rápida, tá? E fazer com que o seu computador também seja mais rápido. Às vezes as pessoas acham que a placa de vídeo é só para jogo, e não é. É para melhorar o desempenho do seu computador. Por exemplo, você trabalha com software de arquitetura. Quem trabalha com software de arquitetura, obrigatoriamente tem que ter uma placa de vídeo lá para auxiliar o processador. A placa de captura, ou então antigas placas de PC-TV, era uma placa que foi muito usada. Tinha uma época, nossa, passei muita raiva com ela, porque tinha um computador da Positivo, que era o PC-TV da Positivo, e ele tinha uma plaquinha dessa. E aí ele não configurava no Windows Vista de jeito nenhum, né? Tinha que voltar tudo pro XP, depois no 7 ele não configurava também. Aí descobriu-se que era por causa da versão, tinha que pôr a versão em 32 bits, tá? Mas nunca funcionou direito. Tá? Era uma tristeza. As pessoas achavam que só de ligar já funcionava a TV, mas aí tinha que ter antena, bonitinho. Me deu muito trabalho essa placa aí, tá? Essa é a antiga placa de câmeras. Hoje não é mais assim, tá? Hoje trabalha-se com isso aqui, ó. Cadê? Hoje a gente trabalha com um aparelho que chama Standalone, tá? Ou DVR, tá? É um aparelho que a gente trabalha para gravação. É, então, esses dias eu até peguei um para configurar. Antigamente tinham poucas marcas, né, de standalone. Hoje tem bastante. Tem uns chineses que são tristes para configurar, tá? Mas esse aqui, ó, esse por exemplo é muito bom. Ele já vem, além de já vir com HD, ele já vem liberado o acesso à porta para a internet. Você não precisa ficar liberando porta no seu roteador. Então hoje a gente usa esse aparelho. Ele parece um antigo DVD, né? Um aparelho DVD. Mas a princípio usava-se muito é, usava-se muito essa plaquinha aí. Ela era também chata de configurar, tinha que ter o chipset específico para ela, tá? Ela dava muito trabalho. Bom, essas são as opções de conector, de encaixe. Então, mostrei para vocês já. Esse é o IDE, mais antigo, não existe quase mais. E esse é o SATA, o mais novo e é um padrão. Os dois HDs que nós tivemos até hoje. Então, nós temos aí, ó, HD IDE e o HD SATA. O HD IDE, ele já caiu em desuso, tá, gente? Hoje não tem mais tanto HD IDE igual tinha.
é, os HDs hoje são todos SATA, tá? Então, se você pegar uma máquina que ainda tem um HD IDE, essa máquina é muito antiga. Outra coisa, o HD IDE também ele tinha um tamanho bem menor, né? É, e a velocidade é menor que o SATA também. Então, tem tudo isso, tá? Tudo isso que você tem que levar em consideração, né? E o gravador também. Aliás, o gravador ele veio em evolução. Os primeiros computadores iam só com leitor de CD, né? Depois, e um gravador de CD era caríssimo, né? Então só vinha com leitor de CD mesmo. Depois ele começou a vir já, aí foi barateando o gravador de CD. Depois ele vinha com que era combo, chamava. Ele era leitor, ele era gravador de CD e leitor de DVD. E aí, por último, começou a vir com gravador de DVD. Hoje quase não tem. Aliás, usar CD e DVD é muito difícil, né? É, porque hoje tudo foi substituído pelo pendrive, né? Hoje o pendrive substituiu quase todas as ações que nós fazíamos lá com o leitor e gravador de DVD, né? Não se usa mais. Mesmo quando nós precisamos formatar alguma coisa, né? Então, a gente utiliza ali, né? A gente utiliza o gravador, né, para fazer esse tipo desculpa, quando você precisa fazer uma instalação, a gente usa o pendrive hoje, não usa mais o gravador. Bom, e é igual eu falei para vocês, antigamente, né, a placa-mãe ela era dividida em basicamente dois tipos de chip, ponte norte e ponte sul, né? E aí é, eles que faziam o gerenciamento. Hoje é um chip só, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma questão? Não. Tranquilo? Bom, então é o seguinte, na próxima aula a gente ah, vai trabalhar com montagem. Vou montar uma máquina e mostrar para vocês o passo a passo que a gente vai fazer, tá? E aí nós vamos fazer duas seguidas assim. A primeira vai ser PC. Então, pegar placa por placa e mostrar para vocês como é que faz, né? Como é que monta. Lógico, igual eu falei para vocês, é revisão. Isso aí vocês tecnicamente já saberiam, tá? E depois, na outra semana, nós vamos fazer a mesma coisa com o notebook. Nós vamos desmontar o notebook inteiro e aí depois montar para vocês darem uma olhada, tá? Bom, pessoal, vou passar ali os exercícios. São pouquinhos hoje, né? Deixa eu ver se tá tudo certo. Isso, tá tudo certinho. Ah, só a 6 não precisa fazer, né, gente? Vocês não estão com placa-mãe na mão, desculpa. Só a 6 não precisa fazer, o resto tá tudo certinho. Pessoal, pode fazer, vocês têm até as 9 para me entregar, por favor. Podem começar. O senhor pode te mandar no WhatsApp as respostas? Pode, claro. Pode sim. Beleza. Eu vou te mandar lá no WhatsApp do meu pai lá, tá? Tranquilo, pode mandar. Beleza.
Eu não entendi. Como assim outros? Você pode Tipo, escolher um outro dispositivo, tipo placa de som, placa de rede. Você ah, escolheu, entendeu?